querido e minha querida. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um aplauso bem bonito ao Rei Jesus. Glórias ao seu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Bem, como de costume, eu gostaria de convidar as crianças. Para o momento de orar por elas. Amém? Nós fazemos isso todos os domingos. Nós oramos pelas crianças, nós oramos pelos nossos filhos. Se você tem um bebê de colo, traz. Se você está gestante, vem também para a gente orar por você, tá bom? E vamos orar por essa turminha. Se você tem um bebê de colo ou você está gestante, vem também, e as crianças podem vir também. Se você quer pai e deseja acompanhar a oração, vem cá para ficar com seu filho. Se quiser ficar pertinho do seu filho, tá bom? Pode ficar. E os demais, vamos ficar em pé? Estenda suas mãos em direção aos pequenos. Vamos juntos orar por eles. Maravilhoso Deus, eterno e querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada uma dessas crianças. A vida delas é o resultado de um sonho, de um projeto de Deus. Senhor, a vida de cada criança, o nascimento de cada criança, ó Pai, é a realização de um projeto dos céus. Deus sonhou com cada criança, Deus desejou a existência de cada uma delas, e cada uma delas tem um propósito. Senhor, nós queremos orar pela vida das crianças. Te pedimos que o Senhor proteja cada uma delas, que elas possam viver de acordo com a tua vontade e serem educadas nos caminhos do Senhor. Abençoa os seus pais para que eles sejam um canal, um instrumento de Deus para ensinar as crianças no caminho em que devem andar. Que cada pai receba a sabedoria do alto de como ensinar os seus filhos, como educar os seus filhos. Eu também quero orar pela escola que cada uma dessas crianças estuda, a creche, talvez que elas permanecem durante o dia. Que o Senhor livra, ó Deus, livre de todo acidente, de incidentes, de qualquer tipo de violência, seja ela física, emocional ou espiritual. Mas que o Senhor, ó Deus, venha guardar cada um dos nossos filhos, das crianças aqui presentes. Pai, que o Senhor os abençoe nessa noite, na ministração que elas irão receber lá na Arena Kids. Que o Senhor derrame graça sobre os professores, que eles tenham a visão dos céus, a visão de Deus, para ministrar aos pequenos em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Amém, crianças? Podem ir com carinho para a Arena Kids, a Arena Descendentes. Você, adulto, fique aqui, permaneça conosco. Nós temos uma palavra muito especial nessa noite. Eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir juntamente comigo no livro de Lucas, capítulo de número 10, é um texto que nós vamos ler. Nesse mês de janeiro, eu estou ministrando uma série de sermões sobre as parábolas de Jesus. Falei no primeiro dia sobre a parábola do semeador. Todas as mensagens estão lá no YouTube, se você quiser depois rever. No último domingo, nós falamos sobre uma parábola extraordinária, que é a parábola do filho pródigo, né?
E eu estava conversando um dia desses com o irmão Tiago, quais as parábolas marcantes, né? E nós lembramos, ele me lembrou dessa parábola tão especial, que nos ensina alguns princípios fundamentais do Evangelho. E eu gostaria de compartilhar com vocês as percepções que nós temos acerca dessa parábola, que é a parábola do bom samaritano. As parábolas são histórias que Jesus contou para explicar algum princípio do reino dos céus. Talvez a nossa mente precise de uma historinha, né? Parece que Jesus é muito didático, porque ele é mestre por excelência. E o seu desejo é que a sua igreja, o seu povo, conheça os princípios do reino dos céus. Jesus, ao falar sobre as parábolas, a palavra parábola tem uma relação com paralelo, ou uma verdade paralela, ou seja, uma história que, paralelo a ela, existe um princípio, uma verdade espiritual, sobrenatural, do reino dos céus. E por isso que Jesus usa essa forma pedagógica de ensinar, que é tão nobre, tão importante, e que às vezes é talvez esquecido por parte da igreja, por não dar tanta atenção a essas parábolas. Ou algumas vezes se cria um místico inexistente sobre a determinada parábola. É importante notar algumas coisas. As parábolas, elas não têm nome de personagens. Jesus apenas explica: um certo homem, assim, assim, assim. Um homem tinha 2 filhos, o mais moço e o mais velho. Tem uma história que Jesus conta que, ao meu ver, não é parábola. Alguns acreditam ser uma parábola. Você deve lembrar da história do rico e do Lázaro. A Bíblia diz que o rico morreu, o Lázaro morreu. E Lázaro foi recolhido no seio de Abraão, enquanto o rico não foi salvo, estava no inferno, no Sheol, no Hades. E nessa história, eu digo história porque Jesus dá o nome da pessoa, Jesus diz Lázaro. É a única historinha assim, nesse parâmetro que Jesus, em que ele dá um nome. As demais não têm nomes. É interessante perceber isso. E a parábola que nós vamos conhecer hoje, né, a parábola do bom samaritano, conseguiu conectar aí no pessoal da mídia? Para a gente entender a parábola do bom samaritano, nós vamos precisar entender quatro personagens importantes da parábola. Eu vou explicar mesmo antes de ler o texto. São 4 pessoas que aparecem nesse relato de Lucas, capítulo de número 10. Mas vamos depois ao texto. A primeira pessoa ou personalidade que eu queria falar é o doutor da lei. O diálogo acontece exatamente com o doutor da lei. Os doutores da lei aparecem nos evangelhos com uma frequência muito grande. E o doutor da lei eram judeus, estudiosos das Sagradas Escrituras. A maioria deles pertencia a uma seita dentro do judaísmo que é chamada de fariseus. Você já deve ter ouvido falar sobre os fariseus. Era um segmento dentro do judaísmo que eram extremamente rigorosos. Os fariseus gostavam da lei, da aplicação da lei, e exigia muito das outras pessoas um comportamento relacionado
a lei. Então eles estavam sempre questionando, e era um grupo que costumeiramente questionava Jesus. Gostava de dar alfinetadas e procurar, eles estavam sempre procurando alguma falha em Jesus. Foram os fariseus que entregaram Jesus para ser crucificado. Alguns dos doutores da lei pertenciam a um outro grupo chamado Sinédrio. Você já deve ter ouvido essa palavra também nos evangelhos. E o Sinédrio era nada mais, nada menos do que um grupo de juízes. Eles julgavam as coisas referentes à lei, e era um grupo extremamente reverenciado naquele tempo, importante. As pessoas davam muita atenção, porque eles eram os juízes do povo de Israel, para o povo de Israel. Embora o povo de Israel estava sobre o julgamento, sobre a opressão do Império Romano, sobre a liderança do Império Romano, e era exatamente nesse contexto que Jesus estava. Mas alguns doutores da lei também se converteram a Cristo. Há exemplo de um doutor da lei que é mais conhecido entre nós, que é Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, e ao vivenciar os milagres de Cristo, a ser instigado pelo próprio Deus a procurar Jesus, Nicodemos tem uma experiência de conversão a Cristo. Esse é o doutor da lei. A segunda pessoa que nós vamos ver nessa parábola é o sacerdote. Os sacerdotes eram membros de uma tribo especial, de uma tribo entre os povos de Israel. O povo de Israel é dividido em tribos, são 12 tribos. E havia uma tribo bem especial, que era a tribo de Levi. Para a gente relembrar de tribo, Jesus é da tribo de Judá, porque Jesus também nasce como um judeu, e Jesus é da tribo de Judá, e os sacerdotes eram da tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi existiam os sacerdotes e os levitas. Os sacerdotes eram quem tinha a linhagem de Arão, e por isso tinha o que nós chamamos de uma linhagem sacerdotal. Eles eram responsáveis por ensinar a lei, por apresentar os sacrifícios em nome do povo, e serviam no templo, estavam sempre no templo servindo. E havia também o levita. Você vai ver na história, na parábola, uma pessoa que é o levita. O pessoal da mídia conseguiu colocar no telão, não? Pode colocar. O levita era da tribo de Levi, obviamente, só que eles não tinham a linhagem sacerdotal, era apenas da tribo de Levi, e eles eram responsáveis por auxiliar os sacerdotes, serviam no templo, limpando, organizando, presente na portaria, fazia parte também da área da música dentro do templo. É importante a gente entender o que é um levita, porque esta palavra às vezes se confunde com algumas pessoas. Uma vez o irmão falou assim: pastor, agora eu vim para a igreja, mas eu quero dizer para o senhor que eu sou levita. Eu entendo o que ele quis dizer. Ele quis dizer que cantava. Eu sou levita. Na realidade, nós não temos mais levitas nos dias de hoje. Para ser levita, precisa ser da tribo de Levi. O que nós temos são ministros de louvor, cantores, músicos e por aí vai. Mas eu entendo a linguagem porque ela se fixou entre nós evangélicos. Mas um levita, na sua essência, não fazia apenas as atividades relacionadas
a música, mas estavam servindo em todas as áreas do templo e das coisas relacionadas àquele tempo. E a outra pessoa que nós vamos ver é o samaritano. O samaritano, consegue colocar o meu slide, a minha tela? O samaritano, eu queria usar um texto bíblico para explicar o que eram os samaritanos para os judeus e para aquele tempo. Queria fazer uso de um versículo bíblico, que é o capítulo 4, versículo 9 do livro de João, que diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, pois, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Fecha parênteses. Os parênteses não foi eu quem acrescentei. Está na Bíblia, exatamente assim. A mulher samaritana questiona Jesus, a história da mulher samaritana, porque Jesus, junto com os seus apóstolos, estavam em determinado lugar, era exatamente perto de Samaria, em um poço. Jesus pede água para uma mulher, enquanto seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar comida. E aquela mulher se impressiona pelo fato de Jesus, que era judeu, falar com ela que era uma mulher samaritana. Isso porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, não conversavam com os samaritanos. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. Era uma adversidade de dois povos. A cidade de Samaria ficava a 27 quilômetros aproximadamente da cidade de Jerusalém. Jerusalém era a capital de Israel, porém o sul de Israel, enquanto o norte de Israel ficava como a capital Samaria. Houve um momento da história em que o povo de Israel se dividiu, e o reino do norte, composto de 2,5 tribos, e as demais tribos ficavam ao sul. Então essas duas tribos em conflito não se comunicavam, e ainda piorou em dado momento que os habitantes de Samaria sofreram um exílio durante um tempo, e nesse exílio se misturou com outros povos. O povo de Israel do norte se misturou com outras gentes, e essa mistura era proibida na lei de Deus. Não podia se fazer essa mistura. Então Israel do sul, ou seja, quem habitava em Jerusalém, enxergava os samaritanos como um povo herege e como um povo que se distanciou de Deus. Então eles não se comunicavam. Por que nós precisamos conhecer essas 4 pessoas: o doutor da lei, o sacerdote, o levita e o samaritano? Para que a gente possa ter uma compreensão real da parábola que é chamada de a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, vamos ao texto bíblico? Lucas capítulo 10, verso 25 em diante. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, respondendo, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores,
os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Está aqui a parábola. Jesus dá uma resposta a um doutor da lei que o procura, dizendo: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ser salvo? Jesus diz para ele: você conhece a lei? O que diz a lei? E ele diz: eu conheço a lei, eu sou um doutor da lei. E a lei diz: ama a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz para ele: pronto, você já sabe, vai e faz isso. Mas o doutor da lei queria justificar as suas ações, porque todos sabiam que os doutores da lei se protegiam entre si, se preservavam em relação a coisas que faziam para o bem deles mesmos. Eram como um conluio para se favorecer diante de tudo que acontecia entre o povo e entre eles, porque eles faziam os melhores para os seus e não se importavam com os outros. Então o doutor da lei fala assim: mas então quem é o meu próximo? Porque segundo a interpretação dos doutores da lei, o próximo era apenas aqueles que faziam parte do mesmo povo, do mesmo clã, que estavam próximos. E Jesus então disse para ele, para ele entender quem era o próximo, Jesus conta a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é uma parábola que responde à pergunta de quem é o próximo. Mas como toda parábola, ela tem uma série de mistérios, ou de revelações, interpretações ou verdades paralelas, eu gostaria de trazer aqui uma percepção de um teólogo dos primeiros séculos da era cristã. O nome dele era Orígenes, de 184 depois de Cristo. E ele traz uma interpretação interessante para a parábola. O homem que desce é Adão, representante de toda a raça humana. Jerusalém representa o paraíso e Jericó é o mundo. Os salteadores são as forças das trevas. A queda de Adão é representada nas feridas e o estado de como morto. O sacerdote e o levita representam a lei e os profetas, que são incapazes de salvar o perdido. O bom samaritano é Jesus, que levanta o caído, lhe cura as feridas e salva da morte eterna. A hospedaria é a igreja, e as 2 moedas, os 2 sacramentos, ceia e batismo. O hospedeiro é o pastor,
e a promessa de que volta para buscar é uma referência à segunda vinda de Cristo. Parece que a percepção de Orígenes em relação à parábola dos bons samaritanos se encaixa como uma luva na mensagem do Evangelho. É realmente uma percepção muito aguçada e bem própria, porque toda a mensagem, todas as histórias apontam para Cristo. Jesus é o centro de toda a Bíblia. A Bíblia não é um livro sobre mim ou sobre você. A Bíblia é um livro sobre Cristo. Ele é o centro da Bíblia, ele é o centro das Sagradas Escrituras. Quando nós lemos, por exemplo, uma história como Jonas, que foi engolido pela baleia, que foi chamado a uma grande missão na cidade de Nínive, que tentou fugir. Muitas vezes nós achamos que nós somos o Jonas, mas Jesus disse que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem descesse às partes mais baixas da terra e estivesse morto por 3 dias. Portanto, a referência de Jonas não é sobre nós, é sobre Cristo. O máximo que nós somos na história de Jonas, nós somos a Nínive, caída em pecado, distante de Deus, e Deus decide pelo seu grande amor nos resgatar do pecado. Quando nós vemos a história de Neemias, o reconstrutor dos muros, das muralhas de Jerusalém, às vezes nós achamos que nós somos o Neemias, mas o Neemias é Cristo que resgata-nos, porque nós é que estávamos com os nossos muros caídos, e Ele nos restaura. O máximo que nós somos na história de Neemias, nós somos Jerusalém com os muros queimados e as suas portas queimadas a fogo. A história bíblica, os heróis da história bíblica sempre apontam para Cristo. Jesus é o centro de tudo isso. E por isso que ao ver a história do bom samaritano, dentro da história do bom samaritano, o herói do relato é o bom samaritano. E sim, é importante vê-lo como apontando para Cristo. Mas a parábola, apesar de poder extrair essa história acerca do Evangelho, a parábola é uma resposta ao doutor da lei, é uma indireta ao doutor da lei. Quem enxergava como o próximo apenas as pessoas que estavam ali ao redor. Mas Jesus estava mostrando para ele que o bom samaritano é o maior exemplo de quem é o próximo. A intriga entre judeus e samaritanos cai por terra ali diante do relato de Jesus, do bom samaritano, mostrando que todos, independente do credo, da raça ou da pessoa ou de que povo pertence, são alvo da graça e do amor de Deus. O que nós aprendemos com a história e com a parábola do bom samaritano? Primeiro, Deus sempre tem um argumento contra a nossa justiça própria, a nossa autojustificação. Isso é algo muito comum de ver na vida das pessoas, na vida dos cristãos, na vida dos crentes de hoje, sempre tentando se explicar as suas mazelas, os seus pecados, sempre tentando dar uma justificativa de por que aconteceu aquilo, por que ele agiu de forma errada, pecaminosa. Deus sempre nos pega nos seus argumentos, porque por mais certinho que nós pensamos ser,
quando nós nos deparamos com o Evangelho de Cristo, nós descobrimos que nós somos muito pecadores, e que somos carentes da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Somos carentes da justiça dele para conosco, e muitas vezes nós erramos, pecamos e queremos dar uma justificativa porque o erro. Agimos como o doutor da lei, agimos como alguém que conhece as regras e que, portanto, nós podemos fazer. Você já deve ter percebido como quando você descobre que alguém mentiu, o peso do julgamento é maior. Como pode fulano mentir, fazer isso? Mas e quando você é o mentiroso? Quando você é aquele que mentiu, que traiu, que cometeu uma falha? Às vezes, você acha que os outros não podem fazer, mas que você pode, porque, afinal de contas, você. Mas eu queria relembrar os irmãos que Deus não tem filhos prediletos. Para Deus, todos nós somos iguais. E quando nós julgamos o outro e achamos que o outro deveria agir de determinado jeito, de determinada forma, assim ou assado, por algum momento da vida a gente vai cair naquele mesmo erro que nós acusamos tantos outros. Parece que Deus nos permite cair nos erros que nós acusamos os outros para mostrar a nós mesmos que a nossa justiça própria, ela não tem valor nenhum, mas que nós precisamos mesmo, é da graça e da misericórdia e do perdão que vem de Cristo, que vem da cruz, que vem do Senhor. Por isso que Deus sempre nos vence nos argumentos. Não adianta você argumentar com Deus, Deus vai te vencer. Não adianta você explicar para Deus o porquê que você pecou, Deus vai te vencer nos argumentos. A melhor maneira de nos colocar diante dele é dizer: Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador, eu errei, eu falhei. Uma outra lição que nós tiramos da parábola do bom samaritano: o samaritano se envolveu com o problema do homem ferido. Isso é importante. O bom samaritano ele se envolve, ele vê um homem ferido, ele sabe muito bem que aquele homem ferido lhe odeia, é contrário a ele, mas mesmo assim ele faz o bem. Você seria capaz realmente de estender a mão e ajudar alguém que tanto te feriu, que tanto te maltratou, que tanto falou mal de você? Você seria capaz de agir como o bom samaritano, ao ponto de estender a mão a quem te traiu, a quem te virou as costas? Pois Jesus está ali mostrando que o bom samaritano se envolve com o problema do homem ferido. Às vezes os cristãos de hoje querem se poupar, vê a mazela ao lado, vê a destruição, vê uma queda e apenas cruza os braços porque não quer se envolver com aquele problema. Mas o bom samaritano se envolve. Agora, algo me chama a atenção no bom samaritano. Ele se envolve para ajudar o homem ferido, mas ele não impede, isso não impede a sua jornada. Ele fica na hospedaria, ele permanece na hospedaria apenas por um dia. No dia seguinte ele
ele continua a sua jornada. Existem algumas pessoas que cometem um grande erro, que é tentar ajudar todo mundo e impede a sua própria jornada. Tem pessoas que querem resolver o problema de todo mundo. Tem pessoas que querem resolver o problema do pai, da mãe, da tia, da vizinha, da avó, do filho. E acaba se envolvendo ao ponto que não consegue mais cuidar de si mesmo, não consegue cuidar da sua família, da sua casa, não consegue olhar para si mais, só olha para o outro. Então existem dois extremos que nós precisamos aprender a evitá-los. O extremo de nunca se envolver, de deixar as pessoas nas suas mazelas, nos seus problemas até a morte, como foi que agiu o sacerdote e o levita. Mas um outro extremo é se envolver ao ponto de impedir a continuidade da sua vida, da sua jornada. Que tal você refletir sobre o equilíbrio de você conseguir ajudar pessoas, conseguir ajudar a comunidade, conseguir ajudar aqueles que necessitam, mas você não parar de viver a sua vida, de continuar a sua trajetória, continuar a sua jornada, continuar cuidando do seu marido, dos seus filhos, das pessoas que mais se importam. Eu, como pastor, de vez em quando eu ouço alguns relatos do tipo assim: pastor, o meu pai, a minha mãe resolvia o problema de todo mundo, mas não dava ouvidos para mim. Eu cresci numa casa em que meus pais ajudavam todo mundo, menos a mim. Os meus pais estendiam a mão para qualquer pessoa que passasse, mas quando eu precisei, os meus pais não me ajudaram. Pois sim, esse é um relato e um problema comum entre nós. Mas por que nós estamos aqui hoje? Por que Deus nos trouxe aqui? Por que essa palavra está sendo ministrada hoje? Porque Deus está nos ensinando. Deus está nos nutrindo de um entendimento, de uma visão da qual, sim, nós podemos ajudar as pessoas. Devemos até mesmo. Mas que essa ajuda, esse envolvimento, seja em um limite tal que não impeça a continuidade da minha jornada, a continuidade do meu propósito, daquilo que Deus me chamou para fazer. Você consegue entender isso? Você conhece pessoas que se envolvem demais com os problemas dos outros? Não aponte para ninguém aqui não, peraí, não precisa apontar. Mas você também deve conhecer pessoas que não se envolvem com o problema de ninguém. Talvez uns são como o sacerdote e o levita, só estavam preocupados em retornar para casa, enquanto o bom samaritano dedica ali um tempo para ajudar. Mas é importante salientar: toda ajuda tem um custo. O bom samaritano deixa dinheiro na hospedaria, deixa 2 moedas de prata e diz para o hospedeiro: cuida dele, se ele gastar mais, quando eu voltar eu pago. Porque toda ajuda tem um custo, e quem ajuda deve estar disposto a custear tal ajuda. Algumas pessoas querem ajudar, mas não querem ter nenhum custo, mas querem os aplausos de ter ajudado, querem os elogios de participar. Essas pessoas, geralmente, elas estão mais preocupadas em tirar selfie na hora de doar uma cesta básica, do que propriamente matar a fome de uma família.
Algumas pessoas estão mais preocupadas como é que o seu nome vai sair nos jornais, vai sair nas redes sociais, do que realmente de ajudar a quem precisa. Ajudar alguém de verdade tem um custo. E o melhor é quando você faz no anonimato. Deus sabe que você fez. Jesus, quando faz o seu principal sermão, eu digo que é o principal porque é a base de todo o evangelho, em Mateus capítulo 5 em diante, ele diz assim: quando você der esmola, não faça a sua mão esquerda saber o que fez a tua direita, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, fazem apenas para aparecer. Mas Jesus deseja que a sua igreja seja como um exemplo de um bom samaritano, ajudar, custear se for preciso, sem precisar sair na capa do jornal, nas redes sociais que você fez. Apenas faça. Creia que Deus viu, e é a Ele que nós realmente servimos. Você está entendendo isso? O que mais nós aprendemos com o bom samaritano? O bom samaritano ignorou o povo a quem um homem pertencia. Não importava a origem daquele homem. Não havia nenhum critério do samaritano dizendo assim: eu vou ajudar apenas esse. Diferentemente de muitos de nós que escolhemos quem ajudar, diferentemente da nossa atitude quando nós vamos fazer algo para alguém. Vou dar um exemplo: se você for ajudar alguém que você não conhece, você ajuda da mesma forma, da mesma medida, do mesmo esforço, do que você ajuda quando é um amigo seu, alguém que você conhece. O bom samaritano estava disposto a ajudar quem ele não conhecia. Ele estava disposto a ajudar mesmo que aquele homem tivesse qualquer origem estranha para ele. Mas era uma vida, era alguém, era uma pessoa, era um homem ali caído, quase morto, ignorado pelo sacerdote, pelo levita, mas ele olhou, e a Bíblia diz que quando o viu, sentiu compaixão. Guarde essa palavra e compreenda a existência dela na sua vida. Compaixão não é somente um sentimento, mas uma atitude, um comportamento. Quando você olha para alguém, olha para uma pessoa, olha para uma situação e sente compaixão disso, sente compaixão daquilo. O grande problema, talvez, na vida de muitas pessoas, é que elas têm um coração duro e não sentem nada. Nós vemos hoje uma sociedade capaz de ver alguém morrendo diante dela e vira o rosto apenas para não ver. Nós vemos uma sociedade sem compaixão, e a Bíblia diz que isso é uma marca dos últimos dias. As pessoas seriam assim, sem compaixão. Mas cada cristão, cada um de vocês, como um cristão, como um homem, como uma mulher que crê em Deus, deve fazer o comportamento inverso do que aquilo que o mundo tem pregado, e deve agir sim como bons samaritanos. Por isso, o bom samaritano é um bom exemplo de como um bom homem, uma boa mulher deve se comportar. Ler Mateus capítulo 25 é um bom exercício para cada um de nós. Lá está escrito mais ou menos assim, que Jesus, no dia do juízo final, no dia da grande prestação de contas,
dirá aos que estiverem salvos, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e vestiste-me, fui preso e foste me visitar, estava doente e foste me ver. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando foi que te vimos assim? E Jesus, respondendo, disse: toda vez que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. E ao outro grupo, Jesus diz: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, estava preso e não foste me visitar, estava doente e não foste me ver. Então os injustos lhe dirão: quando, Senhor, te vimos assim, não te vestimos, não te damos o que comer? E ele lhe responderá naquele dia: toda vez que negaste a um desses meus pequeninos, a mim me negaste. Quando eu leio aquele texto, eu sou pastor, sou cristão, sou crente há 27 anos mais ou menos, mas até hoje eu me estremeço. Até hoje, quando eu leio aquele relato, eu me deparo com como omisso eu sou, como omisso nós somos, e como nós muitas vezes somos tão hipócritas de dizer que somos cristãos, mas o nosso comportamento não denota a nossa verdadeira fé. Como muitas vezes nós vemos pessoas num estado mais lastimável e nós apenas cruzamos os braços. Sim, igreja que cruza os braços diante de pessoas que estão meio mortas, feridas, adoecidas, diante de um mundo tão necessitado de Deus. A igreja se fecha nas suas quatro paredes, em nossos templos bem organizados, bonitos, arrumados, estamos confortáveis nesse lugar. Mas e lá fora, como estamos? Volto a dizer a mesma frase que algumas semanas atrás eu disse aqui nesse púlpito. Eu acho que chegou a hora da igreja ir mais para fora da igreja do que ficar dentro de quatro paredes. E quem somos nós nessa parábola? Em toda essa parábola, quem é você? Talvez você seja o doutor da lei querendo se justificar os seus erros, os seus pecados, os seus adultérios, as suas traições, as suas mentiras, os seus enganos, tentando justificar porque você não é tão bom assim. Ah, pastor, eu já cansei de ser bom para as pessoas, porque sempre que eu sou bom para as pessoas, eu sou traído por elas. Então, sabe de uma? Eu não vou mais ser bom para elas. Como eu ouço frases como essa. Às vezes nós tentamos justificar porque que cometemos algumas falhas, mas apenas estamos tentando brigar com aquele que tem os melhores argumentos contra nós, Deus. E sabe de uma? Deus vai te vencer nos argumentos, e eu espero que Deus te vença. Puxa o teu tapete, você caia na realidade, como você precisa de Cristo. Talvez você seja um levita, um sacerdote, gosta de passar longe das situações, não se envolve em problemas, não se envolve em isso para ajudar ninguém, estou nem aí com nada, vou cumprir a minha missão. Ele era sacerdote, afinal de contas, ele tinha talvez um compromisso com
a atividade no templo, talvez ele tinha um horário para cumprir, não podia parar naquele momento, mas para Jesus, ao contar a parábola, pouco importava qual compromisso o sacerdote ou levita tinha, porque nós precisamos aprender a entender qual é a prioridade de Deus para nós. Talvez você seja um levita, ou um sacerdote, como o da parábola, que gosta de fugir do chamado de Deus para a sua vida, da sua vocação em ajudar o próximo. Ou quem sabe você olha e fala assim: não, eu sou o bom samaritano, eu paro para ajudar as pessoas, eu sou o bom samaritano, eu sou bonzinho, eu sou boazinha, eu ajudo as pessoas. Talvez você olhe e fale assim: eu sou o bom samaritano. Ou talvez você é como os hospedeiros, ajudam, são ganhos para isso, e ajudam as pessoas. Talvez você olhe e se veja na figura do hospedeiro. Quem é você na parábola? A quem você se identifica na parábola? Mas e se eu disser para você que talvez você seja o homem que caiu nas mãos dos salteadores? Poucas pessoas se lembram dele. Às vezes nós falamos da parábola do bom samaritano e os nossos olhos estão no levita, no sacerdote, no bom samaritano, mas às vezes quem mais precisa de ajuda é você, sou eu. Às vezes nós somos quem mais precisamos de uma mão amiga, de uma ajuda, de alguém para estender a mão e nos levantar, porque às vezes nós somos surpreendidos pela vida, e a vida nos derruba. As situações das mais diversas podem acontecer com qualquer um de nós, e nos deparamos com uma queda, uma surra, e quase morremos, né? Mas eu quero dizer para você que há muitos bons samaritanos para te ajudar. Há muitos bons samaritanos que podem estender a mão, te levantar e falar: vem cá, eu vou com você, eu te ajudo, eu estou ao teu lado. O próprio Deus vai cuidar de você. Vamos orar? Fique em pé onde você está e vamos falar com o nosso Deus. Reflita sobre isso. Quem você é na parábola do bom samaritano? A quem você se assemelha? Quem você se parece ali? Talvez você queira nessa noite falar com Deus e dizer: Senhor, eu estou mais parecido com aquele sacerdote, um levita, que ignoram tudo. Feche seus olhos agora. Talvez você se pareça com um bom samaritano e está no caminho certo. Ou talvez você caiu, foi violentamente agredido por alguma circunstância da vida e te levou a uma queda quando estava descendo de Jerusalém para Jericó. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero orar por todo o teu povo que está aqui nessa noite. Todos nós que de uma maneira ou de outra, parece que a gente está lá no meio da história. Às vezes, Deus, nós nos comportamos como um doutor da lei, querendo justificar os nossos erros, querendo parecer que a gente é mais sábio, melhor do que os outros, apenas porque somos crentes. Às vezes, Deus, nós nos deparamos com nossa tentativa de autojustificação,
Mas qualquer ato, qualquer tentativa de autojustiça ou de justiça própria é tão falha diante de Deus. Nós não conseguimos. Mas muitas vezes, Deus, nós somos como aquele levita ou sacerdote. Nós não estamos nem aí para o que as pessoas estão passando. Já nos frustramos tanto com as falhas das pessoas ao redor, que nós já ajudamos e elas nem gratidão responderam. Nós nos frustramos quando ajudamos alguém e ao invés de um obrigado, recebemos foi uma crítica. E algumas vezes essas atitudes nos levam a parar de ajudar. Deus, nós queremos te pedir perdão. Nos perdoa, Deus, quando nós deixamos de ajudar o homem que caiu. Nos perdoa quando nós nos preocupamos mais com quem nós vamos ajudar, fazendo escolhas de raça, de credo ou de classe social. Nos perdoa, Deus, quando até mesmo nossos amigos e familiares precisaram da nossa ajuda e nós fomos omissos, passamos de largo. Senhor, nos perdoa, porque esse nosso comportamento foi tão errado, tão pecaminoso, tão egoísta. Nos perdoa, Deus, quando nós pensamos mais em nós mesmos do que no próximo. Nos ajuda, Senhor, a ser como um bom samaritano, a olhar para o caído, a ter compaixão daqueles que precisam, olhar para ele e entender que ele precisa de uma mão amiga, de um braço estendido, de um ombro para chorar, de uma palavra de apoio. Senhor, nos ajuda a perceber aqueles que estão caídos perto de nós. Nos ajuda a entender a voz de socorro que algumas pessoas gritam perto de nós. Ou mesmo quando alguém chora em silêncio, derrama suas lágrimas no travesseiro, sem contar para ninguém, mas sussurra em agonia, em tristeza, em depressão, em ansiedade. O Senhor nos ajuda como igreja, como cristãos, como crentes em Cristo, a olhar para o próximo como a nós mesmos. Deus nos abençoe. Quando nós formos o homem caído, quando nós estivermos nessa situação em que o alvo dos salteadores forem nós. Ó Deus, talvez pessoas que estão aqui nesta noite se percebem como alguém que foi alvo do reino das trevas, do mundo das trevas, e caiu, e precisa de alguém para ajudar, precisa de uma hospedaria para lhe cuidar, precisa de alguém que lhe cura as feridas, que derrame o azeite, o vinho. Ó Deus Santo, nós oramos e pedimos que o Senhor olhe para cada uma das pessoas que estão nessa situação e levante alguém que possa ser um samaritano de verdade, um bom samaritano. Levante alguém que seja um bom homem, uma boa mulher de Deus, um bom cristão, e que não haja caídos no meio da estrada, que não haja pessoas morrendo sem ter um cuidado necessário. Que o Senhor nos ajude como igreja a ser uma boa hospedaria, a ser um lugar de cuidado, não apenas de passagem, mas de cuidado, de transformação, um lugar de cura e de restauração. Nos abençoa, Senhor, e nos ajuda a entender o propósito do reino de Deus,
e as verdades acerca do reino. Obrigado, Jesus, por tudo. Amém. E graças a Deus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como essa parábola, ela nos leva a pensar e refletir qual tipo de cristianismo nós estamos vivendo. E eu gostaria de fazer mais uma oração agora. E nessa oração nós vamos orar pela igreja. Não só esta igreja, estou falando da igreja de Cristo. Quero orar junto com você pela igreja brasileira, que talvez, ao invés de se tornar um lugar de hospedaria e de cura, se tornou um lugar de acusação e de feridas. Quantos crentes feridos pela igreja? Você pode orar comigo agora? Feche seus olhos e vamos orar pela igreja do Senhor. Deus santo, Deus maravilhoso, nós oramos pela igreja, porque nós acreditamos na igreja, porque nós amamos a igreja, porque sabemos, ó Deus, que embora falha, sim, há ainda muitas boas hospedarias espalhadas pela estrada. Senhor, embora existam falsos pastores, existe sim ainda muitos bons pastores. Embora existam falsos cristãos, ainda há muita mulher de Deus, muito homem de Deus espalhado por essa nação. E nós queremos te pedir, Senhor, faça de nós uma igreja legítima, verdadeira, uma igreja que entende o seu propósito de ser um bom lugar de cura e de restauração, de salvação, um lugar onde as pessoas estão prontas e preparadas para a segunda vinda de Jesus, um lugar onde as pessoas estão protegidas dos salteadores, um lugar onde elas são acolhidas em amor. Pai, faz não só da igreja da família, mas levanta a igreja brasileira como uma igreja acolhedora, uma igreja que ama o perdido, uma igreja que acolhe o necessitado, uma igreja que acolhe, que ama, que haja uma igreja que cura, que restaura. Levanta, Senhor, pastores de verdade, homens de Deus, cheio do Teu Espírito Santo. Levanta nos púlpitos da igreja brasileira uma pregação cristocêntrica, genuinamente bíblica. Senhor, abençoa cada igreja, cada lugar, cada ponto de pregação espalhado pelo nosso país. Oh Deus, tira toda mentira, toda heresia, todo falso ensino, e nos levanta, Deus, como verdadeiros ministros da Tua palavra, e que haja pregadores verdadeiros, Deus, e que haja uma mensagem verdadeira sendo pregada em cada lugar, e que haja alimento para a igreja, que haja nutrição dos céus para o povo de Deus. Pai, nós oramos por isso, pedimos que o Senhor abençoe essa hospedaria para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém. Quem ama a igreja, dá um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Sente-se um instante, irmãos. Eu tenho só alguns avisos antes da gente encerrar. Serei bem breve, tá bom? Primeiro eu quero agradecer a todos que nos visitam hoje. É um grande prazer tê-los aqui mais uma vez. As portas da Igreja da Família estarão sempre abertas para te receber. Que Deus abençoe a sua vida. Tenho também um aviso importante. Os pais que deixaram seus filhos lá na Arena Descendentes, daqui a pouco está terminando lá. Quando terminar o culto aqui,
vocês podem pegar os seus filhos lá na arena, os professores estarão lá, tá bom? Não esqueça o seu filho não, cuidado para não esquecer ele aqui na igreja, né? Temos mais algum aviso? Culto de terça-feira tem culto aqui na igreja às 19h30, tá bom? Quarta-feira é o retorno dos GD nos lares. O Young House está em recesso, que é o nosso culto de jovens. Domingo de celebração, culto aqui na igreja, eu estarei ministrando. E o pessoal da mídia pede para aguardar, toda a equipe de multimídia aguarde para uma breve reunião com a liderança de mídia. Amém? Só isso, né, Miriam? Tem mais algum aviso? Não? Amém? Vamos orar encerrando, irmãos. Mais uma vez, obrigado pelos que nos visitam hoje. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Vamos orar. Senhor maravilhoso Deus, eterno, querido, Pai santo, Pai de amor, Pai que é como um bom samaritano para nós. Deus, nós te agradecemos por esse momento de cultuar ao Senhor, pois nós entendemos que o culto é do Senhor para o próprio Deus. O Senhor nos usa apenas como instrumentos nesse lugar. Deus nos abençoa para termos uma semana próspera, feliz e abençoada, e que possamos colocar em prática a mensagem de hoje. Que a mensagem não fique presa ao domingo, mas que ela possa percorrer a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sábado. Ó Deus, e que possamos durante toda a semana colocar em prática, colocar em uso as ferramentas que nós recebemos no domingo. Deus abençoe os teus filhos, que a bênção do céu seja sobre eles, que eles possam voltar para casa em plena e total segurança. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós hoje e para sempre. Boa noite, igreja, graça e paz.